Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos a palavra de Deus para esta quarta-feira. O Evangelho é extraído de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 até o 20. O Evangelho nos apresenta a parábola do semeador. E aí nós vamos encontrar Nosso Senhor apresentando a nós 4 etapas do anúncio da palavra de Deus que Ele coloca para nós como semente do reino de Deus. A semente que cai à beira do caminho, a semente que cai em terreno pedregoso, a semente que cai por entre os espinhos e a semente que cai em terra boa e produz muito fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, é claro que esta parábola, estas 4 etapas que nós encontramos no Evangelho representam para nós aqueles estados em que o coração humano se encontra. 4 momentos que nosso Senhor coloca para nós. Eles ainda permanecem, claro, ao longo da história, o coração humano, ele tem exatamente essas fases de acolhida ou não da semente da palavra em relação ao reino de Deus. Mas aqui eu gostaria de refletir com você que o maior problema hoje, o problema que nós enfrentamos, nós que divulgamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus, o grande problema é a indiferença ao reino de Deus. Olhemos para um mundo como o nosso, um mundo cheio de pessoas batizadas, pessoas que foram marcadas já pelo santo batismo, batismo cristão, batismo presente no Evangelho, que a gente até entende ou entenderia que essas pessoas são seguidoras de nosso Senhor. Ora, já são batizadas. E, no entanto, a gente percebe que o maior problema é a indiferença à semente da palavra de Deus que nos é anunciada. A nós, a todos nós. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, e olha a sociedade como se encontra, quantas pessoas anunciando a palavra de Deus, em um mundo como o nosso, e no entanto um mundo tão carregado de tanta maldade, tanta violência, tanto desrespeito à família, tanto desrespeito dentro da família em relação a pai, a mãe, também de pais aos filhos. Quanta falta de responsabilidade com os valores humanos. Quanta falta também de respeito à pessoa humana, à dignidade humana, em todas as suas fases, em todos os sentidos. Quanto desrespeito ao valor ou à pessoa humana na sua dignidade de pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o problema está na indiferença ao reino de Deus. Pessoas que escutam a palavra, acham-na até bonita, bela, gostam de ouvir grandes pregações, mas o que precisa na vida humana é essa mudança, é essa transformação. Por isso nosso Senhor aqui classifica essa indiferença em 4 etapas. Uma delas é a semente que cai à beira do caminho. E aí ele diz, usando uma comparação metafórica, que os pássaros vêm e terminam levando a semente.
Aquela pessoa que acolhe a palavra no primeiro momento, mas a palavra não encontra substancialmente espaço para produzir frutos, porque permite que uma crítica, alguém que se aproxima, logo tira aquela semente do coração daquela pessoa que a ouviu e no primeiro momento por ela se encantou. Há também aqueles corações que são indiferentes e são petrificados. Não permite de jeito nenhum que a palavra de Deus encontre acesso. Pessoas que se fazem indiferentes à palavra, à semente do Evangelho, mas uma indiferença também trabalhando de forma contrária. Critica a igreja, fala mal da igreja, fala mal do próprio Evangelho, desvaloriza a palavra de Deus. Terreno pedregoso, terreno que, além de ser indiferente, constrói de forma contrária para submergir a palavra de Deus, colocá-la à margem. Há também aqueles corações, aqueles terrenos cheios de espinho, que as coisas da vida sufocam. A palavra de Deus chega, mas as preocupações são tantas e tantas outras que não permite que a palavra de Deus produza fruto. E aí, por fim, Jesus fala do terreno bom. É aquele coração que vive em um mundo como o nosso, cheio de muitos espinhos, de muita indiferença. Mas sabe selecionar, sabe que a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar. Então continua no trabalho, continua com as preocupações do dia a dia, continua dentro de sua família também com as preocupações próprias em relação à família. E preocupação a gente sempre vai ter, mas com trabalho, com família, às vezes também até rodeado ou rodeada de tantas pessoas que se fazem indiferentes ao reino de Deus, mas a pessoa que tem um coração bom, um terreno bom, que procura fazer de sua vida um terreno fértil, essa pessoa acolhe a palavra de Deus e mesmo em meio a tantas situações de sufoco na vida, elas permitem que a palavra de Deus produza fruto. A semente da palavra, a semente do reino de Deus. E aí a gente vê a igreja, quando a gente entra em nossas igrejas, quando a gente olha também para nossas casas, aqui nós temos muitas imagens, todos aqueles cujo jardim da igreja, eles se tornaram rosas e cravos, se tornaram encantadores, santos e santas. Foram os terrenos bons que acolheram a palavra de Deus e permitiram que a semente da palavra de Deus produzisse fruto. Então é o terreno bom. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai sempre encontrar muitas situações difíceis na nossa vida humana, mas não permita que a palavra de Deus seja sufocada no seu coração. Não, acolha a palavra e a própria palavra vai produzir frutos em abundância na sua vida. Fruto de saúde, de alegria, de esperança, de abundância. Então permita que a palavra de Deus produza frutos. Peço a Deus nosso Senhor que derrame sobre você, sobre seu trabalho, sobre sua casa, sua família, sobre seus estudos, você que está estudando, você que está com novas perspectivas na vida, Deus derrame sobre você sua bênção, para que cada dia mais sua vida seja uma vida fértil. Também
em relação ao reino de Deus. Pela intercessão do coração santo e imaculado da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.